Olá, sejam bem-vindos ao AMPM. Hoje é um AMPM diferente, vocês estão acostumados a me ver aqui entrevistando alguém, mas eu quis, nesse começo de 2023, esse primeiro vídeo, fazer um formato diferente, que seria a Paula entrevistando a Paula. E por que isso surgiu? Porque as pessoas têm muita curiosidade sobre várias coisas, né? Tem pessoas que me conhecem desde sempre, tem pessoas que estão chegando agora nas minhas redes sociais, tem pessoas que eu estou trabalhando agora. Então, tem uma série de coisas que eu vejo que existe vontade de saber, uma troca de informação mesmo. Então, na verdade, eu fiz um apanhado de perguntas aqui, de várias fontes, dentro de fontes pessoais, como fontes vindas dos aplicativos, enfim, lá do blog, do Paula Martins Oficial, do site. E aí eu vou contar um pouquinho, a gente vai conversar um pouquinho da Paula Martins sobre a Paula Martins. Eu tô na minha casa, tô super confortável, tô de preto, que é a minha cor deliciosa. Então é um bate-papo bem casual aqui com vocês. Então a gente vai começar e eu vou ler as perguntas para vocês, né? E vou ao mesmo tempo responder aqui o que eu acho que seja relevante. Vamos lá. Paula, como que você começou nesse cenário da moda? Na verdade, essa história eu já contei algumas vezes, mas eu vou contar rapidinho porque ela é bem extensa. Afinal de contas, eu tô há 27 anos no mercado. E diferente de muitas pessoas, eu não fui uma menina que tinha muita dúvida do que eu queria. Eu sempre quis o que eu fiz, né, que foi moda, e tô nesse mercado há 20 e tantos anos. É claro que cada vez de uma maneira diferente, né, em cada momento tô performando de determinada maneira, mas no geral eu fui uma menina que queria fazer moda, mas na época não tinha uma faculdade de moda, quer dizer, não era uma faculdade que as pessoas faziam, não existia isso no Brasil. E aí eu fui fazer primeiro jornalismo e depois eu fiz moda. E aí eu me inseri aí na carreira, trabalhando como estilista, tendo minha própria marca, tendo a minha agência de conteúdo, que é o que eu tenho hoje. Então, na verdade, a trilha é um caminho muito extenso, né? Eu já vivi muitas coisas nesse mercado. Eu já vivi o começo, por exemplo, das mídias sociais, da internet, e tudo isso dentro do meu escopo, né? Falando sobre moda, sobre lifestyle, sobre conceitos, sobre tendências, enfim, uma série de coisas. Então, eu comecei, na verdade, fazendo jornalismo, que hoje para mim é muito importante, porque eu escrevo sobre moda e me ajudou muito, embora tenha sido algo que, quando eu fiz, não parecia ter muita relevância e hoje tem. E depois eu fiz uma faculdade de estilo, que é uma faculdade francesa, que é estilo mesmo, de criação, desenho e tudo mais. E me inseri nesse mercado e estou nele até hoje. É óbvio que estou de maneiras diferentes, né? A Paula de 27 anos atrás é uma Paula diferente da Paula hoje, com 50 anos, performando, já estando no mercado e tudo mais. Então, o meu começo foi assim, eu tive uma formação acadêmica, tá? Embora a moda não fosse algo muito estruturado, mas eu fiz 2 faculdades, a minha formação é de 2 faculdades e estou trabalhando nisso desde então. Então, mais ou menos foi dessa maneira que eu comecei e que eu acho importante a gente falar. Quais os diferenciais de trabalhar com moda há mais de 25 anos? Na verdade, quando você trabalha com alguma coisa e você está nesse mercado há muito tempo, o que é muito interessante é você ver as mudanças, né? Você tá com o olhar totalmente voltado para as mudanças que acontecem dentro da profissão. Então, esse olhar de renovação é uma coisa que você consegue ver, você consegue fazer uma linha de raciocínio muito doido, porque eu sou uma pessoa que eu me sinto parte da história da moda. Eu não sei se isso é uma coisa muito pretensiosa, mas na verdade é isso, né? Eu fico pensando quantas vezes eu já tive inserida nesse cenário, né? Por quantos anos? Então eu me sinto parte desse cenário todo. O legal é você ver a evolução, né? É você ver aonde a gente chega. Por exemplo, se você for falar de moda no Brasil,
A gente era muito bebê há 25 anos atrás. A gente não entendia, o mercado nem sabia como é que ele tinha que ser. Era um mercado muito com muita vontade, porque o Brasil é um lugar de uma cultura muito criativa, né? A gente é muito comunicativo, então moda fazia muito parte disso, as pessoas se expressam muito em relação à moda, mas é muito diferente de hoje. É muito diferente de hoje, que a gente tem semanas de moda que acontecem aqui, que a gente tem eventos de moda que são relevantes e que pessoas de fora vêm para assistir, vêm para ver. Então, é muito melhor hoje, para quem está começando, trabalhar com moda, a meu ver, do que eu que comecei há 25 anos atrás, que não tinha meio um caminho, né? Era meio um caminho das pedras, que a gente ia tentando fazer funcionar, mas que era muito difícil. Quando você teve o clique que o look do dia já não fazia tanto sentido na sua vida? Para falar do look do dia, eu tenho que contextualizar. Então, eu fui uma menina que saiu da faculdade de moda, abri a minha marca, fiquei com a minha marca uns 5, 6 anos, que era a Paula Martins, depois eu abri uma agência de conteúdo, né, que gerava conteúdo, como se fosse uma agência de publicidade, mas uma agência de moda. E nessa época, surgiram os blogs de moda e começaram a surgir os aplicativos. Mas primeiro, gente, a gente fazia tudo em blog. E aí, eu tinha um blog com uma sócia, com uma outra pessoa, que chamava Look do Dia. A ideia do Look do Dia era a gente acordar de manhã, fazer um clique do look, como a gente tivesse, subir para o blog para inspiração, para pura inspiração. Era uma história de um street style, mas que era um look do dia, que não estava na rua, né? Era você que se produzia para fazer, mas de uma maneira bem orgânica. Então, a gente começou com o look do dia, e o look do dia tomou uma proporção imensa. A gente começou a profissionalizar o look do dia, a gente começou a trabalhar em função, em relação ao look do dia. E naquele momento, há 15 anos atrás, o look do dia tinha a ver com roupa, tinha a ver com combinação, tinha a ver com dica, tinha a ver com qual é a melhor maneira de você combinar tal coisa. E hoje em dia, isso não faz mais muito sentido para mim. Nesses tantos anos aí, eu amadureci muito em relação à imagem pessoal, a necessidade de você, na verdade, olhar a mulher primeiro como uma pessoa única, depois como um estilo de vida, onde tudo ela performa, de que maneira que ela quer estar, que imagem que ela quer passar. E aquilo, eu troquei a história da roupa, da combinação de roupa, pela história do conceito. Né? Você estar ou você ter uma imagem tem muito mais a ver com um conceito que você queira passar do que com uma combinação de roupa. Então, o look do dia não faz mais sentido para mim. O que faz sentido às vezes é um look da semana, é uma calça que eu quero usar 5, 6, 7 vezes e tá tudo bem. Acho que junto de tudo isso veio a necessidade de você poder coordenar, né, as suas peças para trabalhar a sua imagem, as suas peças do guarda-roupa para trabalhar a sua imagem da melhor maneira. Quer dizer, mudou para mim o conceito de que você é dono da sua própria imagem, não é alguém que tem que falar para você como você tem que estar vestida. É um turbilhão de mudanças na vida. Então, a minha vida profissional mudou muito. Eu era uma pessoa que tinha vários conceitos, várias crenças limitantes que foram sendo quebradas. Então, não vale mais, para mim não funciona mais isso. Para mim, Paula, que estou num outro momento, estou procurando outras respostas que essa história toda da moda, da tendência, está podendo me trazer. Então, hoje não faz mais sentido por causa disso. O que mais influencia seu estilo de vida pessoal e profissional? O que mais me influencia é o que me traz desejo. Então, o desejo hoje, para mim, ele não está simplesmente no sapato X, na bolsa Y. Também está, mas ele está em algo diferente. O desejo está, por exemplo, no bem-estar. Eu sou uma pessoa que eu desejo muito ter bem-estar. O desejo está em poder movimentar o meu corpo. O desejo está em viver experiências que realmente mexam com
com a minha zona de conforto, que me tragam coisas que eu nunca vivi. Então, o que me inspira é isso. Dificilmente hoje uma imagem de moda me inspire 100%. O que me inspira é um conjunto de coisas que eu aprecio, que eu gosto e que no fim despertam um desejo em mim. Então, isso é muito interessante, porque às vezes as coisas elas não estão nos lugares que eu achava que elas estavam. Elas estão em outros lugares muito diferentes. Hoje, por exemplo, para quem me conhece, eu tenho 2 filhos adultos e que me inspiraram muito em termos de estética, em termos de criação. São pessoas muito criativas. Então, eu achava que as coisas todas estavam acontecendo muito fora, né? A gente tinha um pouco essa sensação de que você tinha que estar nos lugares para poder se inspirar, para poder modificar tudo, mas na verdade não. Na verdade, eu descobri muito dentro da minha casa, muita inspiração, né? E a inspiração, ela vem da conversa, ela vem da troca de referência, ela vem de um posicionamento, né? Ela é tudo, ela é social, ela é política, enfim. Então, o meu canal de inspiração, ele está muito maior, ele está muito mais amplo. Ele não está só no assunto que eu falo o tempo inteiro, todo dia e tudo mais. Então, acho isso que é uma coisa muito legal de ser falada aqui. Tem uma pergunta aqui, que é o que você já fez no seu trabalho que você não faz mais hoje? É uma coisa muito louca isso, por exemplo. Eu já fiz muito, eu já me associei a muitas marcas para fazer um trabalho específico, para divulgação de marca, para divulgação de roupa, de acessório e de tudo mais. E hoje em dia, mais uma vez nesse gancho, né? Isso é uma coisa que eu não faço mais. Para eu me associar a alguma marca ou algum produto, precisa ter um conteúdo. Eu preciso desenvolver um conteúdo, né? Eu preciso ter uma conversa, eu preciso ter uma troca. Então, você vai me ver fazendo talks, por exemplo, com algumas marcas, mas você não vai me ver usando essa marca, porque talvez essa marca não esteja no meu dia a dia, então não faz muito sentido para mim. Então, o que eu fazia, que eu não faço mais é isso, é fazer algo que esteja desprendido ao conteúdo, né? Algo que esteja fora desse escopo mais motivacional que eu tenho hoje e que antes eu não tinha nem essa noção. Como você enxerga a presença digital nos dias de hoje? Gente, o digital sei lá, é quase que uma extensão da nossa vida. Eu não vejo, o digital, ele é um instrumento, tá? Para divulgação do trabalho, seja ele qual for. Eu não consigo ver, é uma maneira de comunicação que a gente não tinha. A gente vê hoje todas as profissões podendo usar esse instrumento do digital para falar sobre aquilo que quer falar. É óbvio que nisso tem coisas boas, tem coisas ruins, tem gente falando coisas interessantes, tem gente não falando coisas interessantes, como tudo na vida, mas o digital ele é uma realidade. Ah, Paula, mas eu tenho um trabalho que eu não preciso do digital. Mas aí você está fazendo uma escolha de não usar o digital, é porque você deve ter alguma outra coisa que você esteja usando ou que já esteja dando certo para você. Então, na verdade, o digital para moda, para design, para arquitetura, é uma maneira de divulgação. Agora, como você vai divulgar, de que maneira que você vai fazer, que linguagem você vai falar, a gente tem milhões de maneiras de fazer. Eu, nas minhas mídias digitais, falo de um jeito, você fala de outro, se você falar nas suas mídias digitais. Mas quando você sabe usar o digital, ele é de um poder que difícil de igualar, sabe? Agora, o mais difícil é você conseguir saber usar isso. Eu não acho que seja algo fácil, eu acho que é algo
bem complicado, mas que hoje em dia você tem mil maneiras de achar esse caminho e de achar algo que seja interessante para você. Então o digital é essencial, mas ele não pode ser algo que te deixe muito dependente, por exemplo. Ele tem que ser uma ferramenta de trabalho dentro de tantas outras que você vai usar, tá? Quais seus projetos mais marcantes e que carregam a sua marca? Eu acho que é claro que durante a carreira toda tiveram projetos que foram uma mudança de paradigma, isso sem dúvida nenhuma. Por exemplo, eu acabei de falar aqui a história do blog, do look do dia, quer dizer, de entrar nas mídias sociais. Quando você entra para as mídias sociais e você tem uma relevância, isso é uma mudança de paradigma. Quando você consegue, lá atrás, há 20 e tantos anos atrás, ter uma marca de roupa que tinha que era uma referência, tudo isso é relevante. Mas assim, não tem algo muito específico que seja relevante. Hoje, você poder trabalhar e poder desenvolver o seu trabalho, eu já acho de uma imensa relevância. Porque, às vezes, as pessoas elas ficam procurando algo incrível que aconteça na vida delas e, na verdade, as coisas são muito mais simples do que isso. Às vezes, uma mudança de equipe torna algo muito diferente, ou uma mudança de paradigma dentro da tua empresa é algo muito diferente, ou o jeito que você encara, o que você olha aquele trabalho é de uma diferença imensa. Então, na verdade, eu acho que tiveram muitos momentos interessantes, quer dizer, cobrir uma semana de moda é um momento muito legal, você poder ir num desfile internacional e estar lá e viver aquilo tudo é incrível. Você poder trabalhar numa empresa grande, como eu já trabalhei em várias, é muito legal com uma equipe grande, você fazer algo totalmente diferente do que você estava acostumado a fazer, quer dizer, tudo isso é muito aprendizado. Mas eu acho que são coisas que continuam acontecendo e que eu continuo fazendo, então não dá muito para ficar dando nomes, assim, eu não vejo muito isso. Eu acho que é algo que vai além. Quais são os seus projetos futuros? Ai, gente, sei lá, o futuro é aqui, né? O futuro é essa conversa que nós estamos tendo aqui. Projeto futuro é continuar aprendendo e continuar estando em lugares diferentes e continuar encontrando pessoas diferentes. Eu acho que isso para mim hoje, saindo muito da minha zona de conforto, eu tenho saído muito da minha zona de conforto e tenho estado em lugares que eu nem imaginava. Então, tudo isso é projeto de futuro, sabe? Sei lá, escrever um livro, tem um projeto aí de um livro para escrever. Vamos fazer, não vamos fazer? Talvez eu faça outro programa de TV, já fiz vários programas de TVs, mas teria que ser uma coisa muito diferente. Então, na verdade, realmente continuar tendo essa motivação para fazer, né? A história de eu entrevistar as pessoas é uma coisa que eu adoro. Eu sou uma pessoa de boa escuta. Eu gosto de escutar a história. Eu gosto de escutar o que as pessoas têm para dizer. Eu presto atenção. Aquilo de alguma maneira, me ajuda na minha vida. Então, essa coisa da escuta, de escutar, é uma coisa bem importante que eu acho que eu quero escutar mais. Acho que isso talvez seja alguma coisa futura e importante de projetos. Fora de trabalho, o que você faz questão de fazer na sua rotina pessoal? Vamos lá, essa é a palavra, esse é o que mais me marca, assim. Eu sou uma pessoa de rotina. Eu, há 5 anos atrás, descobri equilíbrio emocional na comida e na atividade física. Eu era uma pessoa que eu comia muito mal, eu trabalhava muito, eu tinha uma vida, assim, que vendo hoje era muito desregrada, não era uma vida que eu gostaria de cultivar. E hoje, depois de anos, né, isso é o trabalho de uma vida inteira. Eu ainda não cheguei onde eu quero, mas hoje eu gosto muito de manter uma atividade física diária, que eu adoro fazer.
Eu mantenho muito a minha alimentação. Eu acho que a alimentação, para mim, ela é cuidar das minhas compulsões, né? Eu era uma pessoa viciada em doce, eu era uma pessoa que amava chocolate, quer dizer, tratar dessas compulsões, ter as rédeas disso, poder escolher o que eu quero e o que eu não quero, não essa coisa me escolher. É uma coisa meio óbvia isso, mas é a coisa mais difícil que tem para fazer. Isso em todos os aspectos da vida, não é só na história de comer ou não, é em tudo, nos seus relacionamentos, nas coisas que você veste, nas coisas que você usa, nas marcas que você investe. Então, você poder escolher e não deixar que alguém te escolha. Eu acho que isso, para mim, é de extrema importância. E eu, mais do que nunca, agora tenho 50 anos e é um poder meu esse. Aquele tal daquele empoderamento, talvez seja isso. Então, a rotina de exercício físico, em qualquer lugar que eu esteja, estou trabalhando, estou fora do país, estou fora da cidade, é a minha rotina, eu sei que é aquilo que eu vou fazer. A comida, para mim, eu como tudo, como fora, como em todos os lugares, mas eu tenho exatamente aquilo que eu quero comer, como eu quero comer, o que eu quero pôr para dentro do meu corpo. Então, isso é uma busca ainda, é uma busca que eu ainda faço. Na verdade, é a busca do bem-estar, é conseguir fazer as coisas com bem-estar, é conseguir estar aqui gravando e estar bem fazendo isso, né? Conseguir estar em algum outro lugar, mas estar ali performando com alegria. Se essa palavra não é meio clichê, mas eu acho que a ideia é mais ou menos essa. Então, fora do meu trabalho, eu tenho essa rotina. Obviamente, eu sou casada, tenho 2 filhos, sou filha, sou irmã, sou amiga, então eu tento equilibrar aí todos os pratinhos da melhor maneira possível. Eu confesso que desses 27 anos de carreira, os primeiros 20, eu me dediquei muito aos meus filhos, ao meu marido e ao meu trabalho. E hoje em dia estou abrindo esse leque, eu me dedico a trabalhos sociais que eu gosto de fazer, eu me dedico aos meus filhos, ao meu marido, ao meu trabalho aqui, mas aos meus amigos muito mais, coisa que eu não me dedicava, e ao meu bem-estar, porque eu acho que isso para mim, é condição primeira, cuidando, obviamente, da minha parte emocional, as minhas terapias. Aí eu sou uma pessoa que eu aplico reiki, eu sou reikiana, eu aplico, e já fazem 10 anos que eu tenho isso na minha vida, então tem uma coisa espiritual muito forte. E então tudo isso vai sendo arquitetado, né, nessa estrutura toda, nessa história toda, e eu vou tentando equilibrar isso da melhor maneira possível. É fácil? Não, é muito difícil, não é fácil. Você viver não é fácil, né? Você está nesse lugar aqui, dessa maneira, não é algo tranquilo de se fazer, mas eu já entendi que existe muita ferramenta que me ajuda a fazer todos esses processos da melhor maneira. É muito louco porque as pessoas perguntam um pouco, como é que você consegue fazer tanta coisa? Como é que você consegue acordar tão cedo para fazer ginástica? Como é que você consegue? Na verdade, não é conseguir fazer, são escolhas, né? Enfim, e se renovando sempre, né? Se reciclando, não ficando parado. E não ficar parado é aquela história que eu falei lá da escuta, de ter a escuta. Então, por exemplo, eu já falei aqui nesse vídeo mesmo a importância dos meus filhos. Eu aprendi a escutar com os meus filhos, porque eu vi uma necessidade imensa de escutar os meus filhos. E quando eu parei para escutar, eu acho que eu já tinha isso dentro de mim, eu descobri um monte de coisa legal. Eu descobri um monte de coisa diferente que eu achei que eu nunca fosse conseguir fazer e que eu consigo fazer. Então, eles me empoderaram muito, muito mesmo nessa minha trajetória, nessa minha caminhada. Eu espero que seja uma via de mão dupla, né? Que eu esteja conseguindo fazer isso de maneira competente, se essa é a palavra. Mas tem uma outra coisa que as pessoas me perguntam também, que eu acho muito interessante, que é se eu sou uma pessoa que compro muito, ou que gosto muito de comprar, E não, eu sou uma pessoa que sou muito certeira
nas minhas escolhas. E essa história da compra é uma coisa que eu sou muito certeira, eu sou muito objetiva, eu sou muito cirúrgica. Eu sei exatamente aonde que eu quero colocar o valor. Outro dia eu falei uma coisa, eu estava num jantar e eu falei uma frase e uma pessoa ela me olhou assim, ela não entendeu muito e depois eu me senti necessidade de explicar. Eu falei para ela, dentro do escopo de moda, né, o luxo para mim é um valor. E não o luxo da bolsa, não o luxo da marca, para você ter status, para você ter marca, não. É o luxo da história da marca, do corte impecável, do tecido que tem um caimento incrível, do bordado que é peculiar, do belo, do bonito, do estético. Isso para mim é um valor. Eu gosto de ver, eu gosto de pegar uma peça e saber analisar e saber ver o quão profunda e especial ela é. E a gente tem muito isso no mercado de luxo. E a pessoa, ela falou, nossa, eu nunca tinha ouvido uma coisa assim. Eu sempre achei que as pessoas, elas consumiam o mercado de luxo para falar que elas tinham aquelas peças. E na verdade não. Na verdade, no meu caso, não. Então, uma bolsa da marca X, ela tem um valor para mim. Dentro do meu escopo, né, dentro da minha imagem, ela tem um lugar para estar. Então, isso é algo que eu consigo verbalizar hoje. Talvez há 15 anos atrás eu já soubesse disso, mas não verbalizava. Outra coisa, como que você edita os seus looks, como que você gosta de estar. E eu sou assim, eu estou envelhecendo e isso para mim é fato. Quanto mais o tempo passa, mais minimalista eu fico, mais editada eu fico, mais com vontade do natural eu fico. Eu tenho uma vontade, né? Eu tenho uma vontade de parecer natural, eu tenho uma vontade de estar com uma roupa minimal, sabe assim? Que não tenha muitos adereços. É muito louco isso. Eu estou assumindo isso dentro de mim. Tanto é que eu sou uma pessoa que estou assumindo agora um guarda-roupa muito masculino, que é uma coisa que eu já amava há muito tempo. Então, essa história de você se vestir com uma modelagem que não é que é uma modelagem que hoje em dia, né, que é aquela coisa do gênero, que não tem muito gênero, que antes era unissex, que a gente falava, quer dizer, é uma coisa que eu amo, eu adoro poder usar coisas que não foram feitas para mim, para eu usar. Então, tudo isso são coisas que eu estou me libertando, né? Eu tô me sentindo à vontade para fazer isso. Eu me sinto preparada para fazer isso. A história da maquiagem, cada vez mais, menos maquiagem, cada vez mais cuidar mais da pele, de uma pele natural. Eu acho assim, uma vontade de ter uma pele saudável, de me sentir com essa pele saudável. Então, assim, cada vez mais é tentar não ter um nariz que não seja meu, ou uma boca que não seja minha, ou um corpo que não seja meu, mas aquele que eu trabalhei, aquele que eu... Isso não é uma apologia ao não fazer nada, vamos aceitar as coisas como são, não é nada disso, mas é achar mesmo um caminho que seja seu, pessoal, intransferível. Então, em relação à roupa, é muito isso. Hoje, meu guarda-roupa ele é um guarda-roupa muito mais sucinto, ele é um guarda-roupa muito mais editado, e que, na verdade, acontece uma coisa muito louca. Eu estava fazendo uma conta, é como se de 20 em 20 dias eu fizesse uma arara. Eu montasse uma arara com, sei lá, 20 peças, 30 peças. E durante esses 20 dias eu usasse essas 20 peças. Então, o guarda-roupa ele é feito assim, de módulos. Ó, você vai pôr tudo aí, Vicky. A Vicky tá aí atrás, estou eu e a Vicky aqui. A Vicky é a minha pessoa por trás das câmeras. E ela fez essa pergunta. E faz a pergunta, Vicky. Qual foi o ponto da sua carreira que hoje você olha e você fala assim, nossa, que incrível, que maravilhoso, que eu tive a oportunidade, que eu fiz isso? Eu acho que tem dois pontos muito importantes. Para mim, o primeiro foi logo no começo da carreira, que eu ainda não tinha, né, eu não tinha chegado lá, mas que foi muito legal, que foi o meu primeiro Fito Arvas Fashion, que eu fiz meu primeiro desfile com 23 anos, que eu saí da faculdade e fiz e que foi incrível. Agora, eu assim,
Teve um momento na minha vida, que eu não sei exatamente o ano que foi quando eu fui convidada, na verdade quem me convidou foi a revista Glamour. Eu fui correspondente da Glamour para esse evento da Chanel, que foi um desfile de métier da Chanel na Escócia, que são esses desfiles que a Chanel faz nesses lugares onde eles fazem todo... trabalham com as oficinas, né, artesãs do local para fazer o desfile, enfim, é um trabalho incrível. E eu passei 4 dias com a Chanel, absolutamente imersa no mundo Chanel, vendo todos os bordados, vendo todos os lugares, eles mostrando todos os lugares que ia ser o desfile, enfim, é um negócio, gente, que é fora da casinha. Eu tava nesse desfile, cobrindo, porque eu ia ter que mandar uma matéria, tipo, naquela noite para Glamour. Eu assisti o desfile, e depois desse desfile, que era num castelo longe da cidade, 30 minutos da cidade, a gente teve um jantar medieval. A Chanel fez um jantar medieval. Você imagina que lá é o lugar das caças, só que Karl Lagerfeld naquela época, né, porque ele é falecido hoje, ele já era vegano. Então a gente tinha 2 banquetes, um de caças e um vegano. Uma coisa assim, parecia, a sensação que eu tinha é que eu estava assim, em outro planeta. Era um lugar, eu estava sozinha, não estava ninguém, não tinha nenhum amigo, não tinha nenhuma família, não tinha nada. Eu estava vivendo aquela experiência sozinha, que eu tinha que contar depois aquela experiência. E aquilo para mim foi uma coisa que foi sabe, é uma coisa que eu lembro que eu saí desse banquete, que eu conheci pessoas incríveis, que eu nunca imaginei que eu fosse conhecer, e eu estava voltando pro hotel, assim, que eu ia escrever a matéria bem no começo, amanhecendo já, porque a gente passou a noite lá e tudo mais, e eu falava, gente, como é que eu vou conseguir contar isso? Não dá, assim, é incrível como que eu vou conseguir contar isso. E o único jeito que eu consegui contar foi fazendo um diário com hora. Então, do momento que eu comecei a me arrumar para o desfile até o momento que eu cheguei de volta no hotel, eu fui fazendo hora a hora tudo o que aconteceu comigo. Então, acho que esse foi um ponto que eu falei, agora eu posso ficar bem na vida. Por quê? Porque eu vivi uma experiência muito fora da casinha para mim e que talvez eu não tivesse nunca nem imaginado que eu pudesse viver. E eu acabei vivendo e eu sou muito grata, e acho que a minha profissão me levou para lugares que eu sou muito grata e que me fez conhecer pessoas muito legais e saiu muito do escopo do que eu imaginava, então muito bacana. Bom, gente, acho que eu já falei muito, tô aqui há 40 minutos falando e não paro de falar. Se vocês gostaram desse conteúdo, comenta, né? Põe aí, curte o vídeo, os sininhos aí para se vocês se inscreverem no canal, no MPM por Paula Martins. E mandem o que vocês querem saber. Eu tô querendo fazer vários vídeos desses pra gente poder não fazer tudo de uma vez só, mas às vezes fazer mais fragmentado. E, enfim, que a gente tenha um 2023 maravilhoso e que a gente comece aí uma nova jornada, um novo ano de trabalho. É isso aí, pessoal. Obrigada!